Bom dia. Hoje me pediram para eu falar 5 grandes simbologias no mundo da gastronomia. Então vamos a uma delas. Jerez e a tríade clássica. É o vinho Jerez, né? Um Jerez fino, um vinho muito seco, um vinho esplêndido de grande personalidade. É o único vinho que combina com azeitona. Então, só por isso já teria um mérito inigualável. Então, um vinho com uma personalidade simplesmente inacreditável. Um vinho bem seco, né? Que então foge aquelas bebidas docinhas, sem graças, né? Se eu imaginasse uma bebida oposta à Coca-Cola, seria o Jerez. Jerez seco. Não imagino uma outra bebida que seja tão oposta à Coca-Cola como o Jerez. Jerez é um grande vinho. É vinho de entrada, um vinho que para mim, dada a minha experiência pessoal na gastronomia, foi importantíssimo, que quando eu dei uma virada de mesa e aprendi a gostar do Jerez, então um vinho que me marcou muito. E quando eu tomo Jerez, eu não tomo uma bebida, eu tomo todo um simbolismo, toda uma simbologia. Então me vem à mente a companhia, me vem à mente a história da Espanha católica, me vem à mente o turismo feito na mesma Espanha, me lembra a virtude da fortaleza, já como eu falei, é o único vinho que enfrenta a azeitona, é um vinho de enfrentamento, né? E me vem à mente a tríade clássica, porque é o melhor vinho para saborear a tríade clássica, porque como a tríade clássica é formada por vinho, azeite e pão, né? Como o Jerez já combina naturalmente com a azeitona, então a ponte com a tríade clássica fica mais clara e mais explícita. Então fazer uma entrada com Jerez, com azeitona, com azeite e com pão, realmente é uma simbologia realmente que impressiona e é notável. Segunda simbologia, né, marcante, Sauternes e Roquefort. O Sauternes é um vinho magistral, né? É um vinho que tem alma medieval. Quando eu tomo Sauternes, mais uma vez, eu não tomo uma bebida, eu tomo a Idade Média. Eu tomo Lumen et Dulcedo. Eu tomo um conceito muito caro para os medievais, um conceito que vem de Hugo de São Vítor e levado a cabo por Dante. Então, que o homem, então, ele tem um deleite intelectual, ele tem um deleite sensitivo, ele tem 2 prazeres, um espiritual e um material. Como também ensinou São Tomás de Aquino e como outros povos também perceberam isso, romanos e gregos, e como hoje em dia se perdeu. Então, o Sauternes, por ser uma bebida doce, mas extremamente elevada, quer dizer, não tem aquela doçura sentimental, não tem aquela doçura fácil, ridícula de várias bebidas ruins que servem por aí. Então, e ele tem então claramente um lado de complexidade, um lado de elementos elevados na hora da degustação, combinado com uma doçura. Ele é propriamente o Lumen et Dulcedo. E ele combina magistralmente com o Roquefort, que também é um queijo francês. Para mim, o melhor queijo que existe. Quem tiver oportunidade, essa é uma combinação imperdível, ápice da combinação dos queijos. E bebida, a meu ver, é o Sauternes com o Roquefort. Então, e o Sauternes ainda também harmoniza muito bem com músicas medievais, como Stella Splendid, Dulce Jolie Dame, conforme eu já comentei em outras oportunidades, né? Terceiro, vinho espumante ou champanhe, né? Aí depende, o Brasil está fazendo grandes vinhos espumantes, não precisa ser uma champanhe. Mas aqui eu ressalto o Blanc de Blanc, um champanhe ou um vinho espumante. O Brasil está fazendo Blanc de Blancs excelentes, vinhos espumantes do estilo Blanc de Blanc, muito bons a uma fração do preço francês, né? Então vale muito a pena tomar. O Blanc de Blanc, ao contrário as champanhes normalmente, vinhos espumantes são feitos com 3 uvas, né? Chardonnay, Pinot Noir, na França, né? E o Pinot Meunier. Aqui no Brasil você substitui o Pinot Meunier por outras uvas, às vezes Riesling, ou às vezes nem colocam 2, né? O Pinot Noir e o Chardonnay. Mas o Blanc de Blanc é feito só com a Chardonnay. Então ele dá uma certa unidade no vinho espumante ou no champanhe,
fica uma bebida muito classuda, uma bebida que permite até um certo envelhecimento, né? E é uma bebida muito musical, uma bebida que chama comemoração, chama alegria e chama uma música como a Primavera de Vivaldi, já comentei por aí. E depende do momento, também chama o Aleluia de Handel. Então uma bebida muito musical, muito alegre, é uma rara obra de arte que explora os 5 sentidos, por isso nós podemos ouvir as perlages, né? As bolhas subindo do vinho espumante ou do champanhe. Então uma bebida magnífica que também simboliza a fortaleza, né? A persistência, já que as perlages não se perdem mesmo depois de um tempo, quando a bebida é boa. E o que eu harmonizaria com o champanhe? Sinceramente, com nada. Eu imagino um Blanc de Blanc solando, sem nada para acompanhar. Uma bebida, normalmente vinhos grandiosos, às vezes muitos experts, preferem tomar sozinho, porque nenhuma comida vai conseguir ombrear com ele. E eu vejo o Blanc de Blanc assim, eu vejo que ele tem uma alma para ser tomado sozinho, ele tem que solar. Assim como tem momentos que na orquestra, a orquestra para o solista executar seu momento, sua peça, dada a sua grandiosidade, por ele ser um virtuoso, por ele tocar muito bem determinada coisa, assim é o vinho, o Blanc de Blanc, o espumante Blanc de Blanc, ele tem que solar. Então ele tem esse simbolismo muito musical, muito marcante, muito de alegria, muito de companhia. Então essa é uma bebida impressionante pelo seu simbolismo, não podia deixar de citar. Quarto, salmão com um vinho rosé, que é uma combinação que eu venho muito insistindo, porque é muito fácil de achar salmão no Brasil, infelizmente subiu um pouco o preço, mas o salmão é muito fácil de achar, vários supermercados têm, então é uma simbologia que dá para fazer. O Brasil está fazendo vinhos rosés excelentes, né? Então é uma combinação que tranquilamente dá para fazer. E o salmão, o que encanta no salmão é a simbologia do peixe, né? O salmão ele nasce em águas doces, né? Depois ele desce, vai para o oceano, e aí em determinado momento ele volta para a água doce. Normalmente às vezes para reproduzir, logo depois talvez ele morre quando é o dito salmão do Pacífico. O salmão do Atlântico ainda consegue voltar para o oceano mais uma vez. O salmão anda mais de 3.000 quilômetros entre esse vai e vem. E quando ele faz a volta da água salgada para a água doce, ele enfrenta o contrafluxo da água, claro, razões óbvias. Ele vai a montante, então ele enfrenta quedas de água, enfrenta a correnteza, e ainda se não bastasse essa dificuldade, os ursos costumam atacar o salmão, né? Porque o urso no Canadá, né? No Canadá, ataca o salmão. Então, qual que é o simbolismo disso? É o simbolismo de quem quer, porque a água salgada representa o paganismo, ou seja, representa uma pessoa que era boa, porque estava na água doce, que representa então a virtude, e aí se perdeu no mundo. E aí quer voltar, ou seja, a pessoa se converteu, ou a pessoa se confessou, também pode ser o símbolo do confessionário. A pessoa se perde na mundanidade, vai no confessionário e volta para a água doce. Também é o símbolo do filho pródigo, né, que volta para a casa do pai. Esse é o belíssimo símbolo do salmão. E na volta, né, claro que o demônio vai impedir ele de voltar para as águas claras, para as águas limpas, para as águas doces. E o demônio aí é simbolizado pelo urso. Fora que normalmente tem as dificuldades naturais, que é representado pelo contrafluxo da água, né, o contrafluxo da água montante. Então o salmão é esplêndido. No gosto, a textura dele é extremamente agradável, a cor dele é bonita. Então ele tem uma vida mista, vida de água salgada e vida de água doce. E o vinho rosé também é um vinho de vida mista. Tem 2 tipos de rosé, no qual se mistura vinho branco com vinho tinto, e outro que se interrompe o processo do mosto de contato do líquido com o mosto, não se deixa chegar até o ser tinto, se interrompe o processo, ele fica rosé, entre o branco e entre o tinto.
Então nós vemos que o vinho rosé também é de vida mista, também ele tem essa dualidade, então ele combina muito bem com o salmão. E como o homem é dual, temos corpo e alma, ele combina muito bem com o vinho rosé. O vinho rosé também pode simbolizar o casamento, como eu já comentei. Então esse salmão que representa muito o homem que se perde, que se volta, que vai no confessionário, e vai que a vida, se a gente não da vida de todo mundo que não é santo, ou seja, a vida de praticamente todos os católicos é assim, que vão e voltam, vão e voltam. E essa é a vida então o salmão representa muito o homem e o vinho rosé também. E o vinho rosé com o salmão vai ter vários níveis de harmonização. Vai ter harmonização visual, já que a cor de um lembra de outro. Vai ter harmonização do paladar, né, já que eles se completam. O salmão pede um vinho mais encorpado, não tanto como o tinto, e muito mais encorpado que um vinho leve. Então o rosé vai trazer essa característica para o salmão de corpo, de acidez, que vai ser bem complementar e bem semelhante ao peixe, né? O rosé e o peixe fazem uma harmonia perfeita. E por fim, essa harmonia simbólica, que os dois simbolizam ao homem, né? A vida do homem, a própria natureza do homem. Então fica uma combinação assim perfeita. Qual rosé, se conseguisse achar um rosé do sul da França, o simbolismo seria maior, porque tem alguns rosés do sul da França que tem algumas notas salgadas, que é raríssimo no mundo dos vinhos, né? Quando aparece isso, normalmente é defeito, mas no caso do rosé do sul da França, no caso do Jerez, são exceções, as únicas que eu conheço, as únicas que eu saiba, que a nota salgada não é defeito no vinho. E aí esse vinho também vai fazer ponte com água salgada. Então uma combinação assim magnífica. E por fim, o que talvez seja, deixei por último, porque justamente talvez seja o mais importante de todos, o mais simbólico de todos, talvez seja o apogeu, por causa da carga simbólica que tem, que é o Cabernet Sauvignon com Cordeiro. Por quê? Porque o vinho, claro, né, simboliza sangue de Cristo, e depois da transubstanciação é o sangue de Cristo, né? O cordeiro é figura de Cristo. Quem diz isso não sou eu, está lá no Catecismo de São Pio X. Foi uma comida que Cristo comeu na última ceia. Então o cordeiro tem uma carga simbólica entre a alimentação que é impressionante. Então, fazendo um alimento que simboliza Cristo, com o próprio vinho que também simboliza, realmente dá uma dimensão espetacular nesse prato. O cordeiro tem uma característica de ser uma carne macia, obediente, né? Assim como é o cordeiro em vida, assim como nós temos que ser obediente aos mandamentos e a Deus. Então a carne e o cordeiro tem essa docilidade de seguir a verdade de Deus. E o que é interessante no cordeiro é que ele só tem um ponto, às vezes é chamado ponto do cozinheiro, né? No qual não se admite outro ponto. A carne ainda vai lá, muito mal passada, até mais ou menos quase ao ponto, vai indo. Agora não, o cordeiro ele tem só um ponto, porque tem que ser estrito. Então a nossa obediência a Deus, os mandamentos, tem que ser estrito, não pode ter variação. Então essa docilidade da carne, essa unidade do ponto, e ele por ser a figura de Cristo, realmente dá uma dimensão espetacular ao cordeiro. E o melhor vinho que combina com ele é o Cabernet Sauvignon, principalmente de Bordeaux, né? Que faz talvez para muita gente são os melhores vinhos do mundo, são os tintos de Bordeaux com a uva Cabernet Sauvignon. Não sou eu que vou dizer o contrário, realmente são vinhos espetaculares, de uma complexidade ímpar, que exige treinamento, exige uma certa sofisticação do paladar, porque você tem que treinar bastante para poder entender esses vinhos, né? São muito sutis e realmente a combinação deles com o cordeiro fica assim simplesmente, né, magnífica, né? Fica uma coisa totalmente complementar. O vinho, se não é o mais elevado, com um dos mais elevados, combinado com o cordeiro, que eu já falei, tem essas características assim esplêndidas, né? Todos eles trazem a noção de sacrifício, todos eles no paladar vão ser extremamente agradáveis,
e todos eles no simbolismo vão ter essa carga enorme. Então, foi feito esse pedido de 5, teria mais símbolos, né? Mas esses 5 só eu coloquei primeiro assim na mente, e sem pensar muito, e aí saiu esses 5. Vale lembrar que as inscrições para o meu curso Simbolismo da Gastronomia estão abertas. Nele você vai aprender sobre o tema de uma maneira bem mais aprofundada. A proposta é levar você além do aspecto material dos alimentos e fazer com que você eleve o nível de cada uma de suas refeições. São 12 módulos de aulas e alguns bônus especiais, como o meu livro Metafísica da Gastronomia e módulos sobre café, chocolate, destilados e cervejas. Esses são os bônus, né? Além disso, você terá acesso a um grupo exclusivo no Telegram e 4 lives semanais de 1 hora comigo para tirar as dúvidas. A primeira turma ganha uma promoção. O curso, que é de R$ 497 para você, sairá por apenas R$ 297. Esse valor não vai se repetir novamente e você ainda tem uma garantia incondicional de 7 dias. Para comprar é só clicar no link da descrição e cumpre consignar que o carrinho fecha na quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Ou seja, não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram. E eu já abri as vendas para o meu curso.